Capítulo 256 Palácio do Deserto. Após Hesium chegar ao deserto sem fim, ela descobriu fragmentos de memórias de sua vida anterior. Além disso, Xiaoninger tinha dito que em seus sonhos, havia cenas suas entrando na Floresta Negra. Estes eventos definitivamente não eram coincidência. Apenas o que está acontecendo. Nili podia vagamente sentir que o assunto sobre seu renascimento era definitivamente muito mais complexo do que ele pensava originalmente. Quanto mais pensava sobre isso, mais se assustava. Apenas quem foi capaz de criar tal situação? Ele podia sentir que a fim de desvendar todo o mistério, o primeiro passo seria encontrar o livro temporal de espíritos demoníacos e entrar no reino das ruínas dracônicas. Ele nunca iria encontrar as respostas se ficasse no mundo minúsculo. Enquanto observava a expressão de dor de Xiaoninger, Nili de repente entendeu que conhecê-la definitivamente não foi uma coincidência. O destino de Xiaoninger é o mesmo que Hesium, o destino tinha amarrado as duas meninas para ele. Não importa o que, ele decidiu trazer Hesium e Xiaoninger juntas em sua busca por respostas. O grupo continuou sua busca por dias ao longo do vasto deserto estéril. De acordo com sua memória, o Palácio do Deserto deve estar em algum lugar nas proximidades. Lupiao, que estava de pé ao lado dele, disse desanimada. Nili, tem certeza de que este Palácio do Deserto fica nas proximidades? Duanjian está voando em busca pelos céus por tanto tempo, que já nem sei quantos dias se passaram, mas nós ainda não descobrimos o Palácio do Deserto. O Palácio do Deserto está definitivamente nas proximidades. Vamos continuar a nossa busca por ele. Nili disse solenemente depois de um breve momento. Quando Lupiao viu a confiança de Nili, ele disse: tudo bem então, vamos continuar a busca. O grupo procurou nos arredores sem descanso. As sobrancelhas de Nili estavam franzidas com força. De acordo com suas memórias, o Palácio do Deserto deve ser nas proximidades. Mas por que eles não conseguiam encontrar nem mesmo uma sombra dele depois de procurar por tantos dias? Não fazia sentido que eles não pudessem encontrar uma estrutura tão grande e majestosa depois de procurar por tanto tempo. Nili recordar suas memórias, caminhou lentamente através das areias amarelas. Aos poucos, ele entrou em um estado profundo. Enquanto caminhava, as memórias de sua vida anterior passaram pela sua cabeça. Nessa vida ele caminhava sozinho pelas terras estéreis enquanto as pessoas ao seu lado caíam um após o outro. Ele entrou em um estado de inconsciência, como se estivesse nadando em um sonho. Sob o sol escaldante distante, um vasto palácio apareceu no horizonte. Ele ficou tão chocado com a aparência do palácio que ele pensou que tinha realmente alcançado o céu, o palácio dos deuses antigos. Passo a passo, ele se aproximou do palácio. Seu corpo inteiro estava envolto em um brilho dourado até chegar à entrada do palácio. Ele então empurrou as portas douradas gigantes, se abrindo, um brilho deslumbrante quase o cegou, tornando-o incapaz de abrir os olhos. Com grande dificuldade, ele forçou seus olhos a abrir e viu vastas esculturas sentadas. As esculturas eram diferentes umas das outras, havia um gigante dourado blindado, uma menina com um olhar triste e pobre, e todos os outros tipos de criaturas fantásticas. Sob os pés dessas esculturas gigantes estava um caminho que levava à frente. Nili seguiu o caminho e chegou a um altar estranho, coberto com todos os tipos de pergaminhos escritos com palavras poderosamente densas.
No centro deste altar estava o livro temporal de espíritos demoníacos. Uma energia estranha se propagava ao longo do livro misterioso enquanto Nili estendeu a mão para ele. Daquele ponto em diante, sua vida tinha sido irreversivelmente alterada. Nili estava imerso em um estado profundo enquanto uma infinidade de cenas continuou a aparecer em sua mente. Ele andou para frente com um rosto mostrando uma expressão confusa. Sentindo que Nili estava agindo de forma estranha, Duzi e os outros o seguiram, embora eles estivessem confusos sobre o que estava acontecendo. Lupial estendeu a mão querendo sacudir Nili para acordá-lo, mas foi parado por Duzi. Pois o estado de Nili parecia como de quem estivesse treinando. Nili andou por mais 1000 metros, e de repente pareceu acordar. Ele abriu os olhos e olhou para o espaço vazio diante dele e congelou no local como em estado de choque. Todos se voltaram na direção que Nili estava olhando. Apenas um interminável deserto estendia-se diante deles, não havia nenhum indício de um palácio. Havia, no entanto, muitas esculturas antigas e danificadas espalhadas nas areias. Estas esculturas pareciam ter milhares de anos de idade. Suas características originais já eram indistinguíveis. Apenas um sentimento de desolação podia ser visto em seus olhos. O vento assobiava enquanto levantava nuvens de areia, como se quisesse dizer-lhes alguma coisa. Como pode ser isso? Nili olhou estupefato para a cena diante dele. Quando ele visitou o Palácio do Deserto em sua vida anterior, tinha visto uma estrutura grande e majestosa, como se tivesse sido construída pelos deuses, indestrutível e atemporal. Mas agora, quando ele retornou nesta vida, o mesmo lugar já havia se tornado ruínas. Lupial olhou para Nili em confusão. Nili, o que está errado? É este o Palácio do Deserto de que você estava falando. Você não disse que era suposto ser um majestoso palácio. Porque ele se transformou em ruínas. Gaudemos, mas Lupial não dá trégua, cara chato. Emoticone dormindo. Duzi e os outros também estavam muito intrigados. Antes de chegarem, Nili havia descrito várias vezes o Palácio do Deserto como um lugar majestoso, um palácio dos deuses antigos. No entanto, agora que eles tinham chegado, não era nada parecido com o que Nili tinha descrito. É muito provável que Nili tivesse aprendido da existência do Palácio do Deserto em algum mapa do tesouro ou registro antigo. No entanto, agora que eles tinham atingido-o e observado seu estado atual, o Palácio do Deserto já havia sido destruído. Isso poderia ser trabalho de bestas demoníacas, certo? No entanto, ele não sabia a resposta para isso agora. Nili está atualmente experimentando muitas dores de cabeça enquanto tentava entender tudo o que se passava ao redor. Então começou a andar para frente de acordo com que suas memórias apareciam. Ele parou mais ou menos em um lugar onde o altar do palácio ficava, mas, além de alguns fragmentos quebrados, nada mais estava lá. As outras escrituras não poderiam mesmo ser encontradas, para não mencionar o livro temporal de espíritos demoníacos. Onde poderia o livro temporal de espíritos demoníacos ter ido parar? Poderia ter desaparecido. Nili sentiu uma dor de cabeça intensa, como se ele estivesse sendo dilacerado. As cenas diante de seus olhos constantemente se distorciam. As imagens de Lupial, Duzi e o resto se distorciam junto. Tudo se tornou surreal. Arg! Nili emitiu um miserável som, sentindo como se seu cérebro estivesse prestes a ser destruído.
Nili, o que está acontecendo? Nili. Ezi-Yun, Xiaoninger, e o resto todos ansiosamente gritaram seu nome. No entanto, a audição de Nili gradualmente desapareceu enquanto sua consciência lentamente turvava e ele caía no chão. O palácio do deserto não estava mais aqui. Nili estava imerso nesse estado profundo desde uma infinidade de cenas continuou a aparecer em sua mente. Ele andou para frente com um rosto mostrando uma expressão confusa. O livro temporal de espíritos demoníacos também se foi. Afinal, o que estava acontecendo? Através da dor intensa, a consciência de Nili entrou em uma escuridão silenciosa. Um mês depois, Cidade da Glória. Tudo florescia e se movimentava como antes. As várias famílias do Reino do Abismo e Planalto do Destino Celestial já se sentiam em casa, fazendo a Cidade da Glória ainda mais animada. As muralhas da cidade também foram levantadas por vários metros e uma energia fluía nublando acima da cidade. As defesas da tinham melhorado, com um total de 5 arranjos das 10.000 bestas demoníacas colocados ao redor da cidade, além de toneladas de outros métodos defensivos. Mesmo se ela fosse invadida por uma enorme horda bestas demoníacas, Cidade da Glória poderia resistir a ela na sua totalidade. Arranjo das 10.000 bestas demoníacas. No campo marcial do Instituto Santa Orquídea, um grande número de jovens estavam treinando. Cada movimento que os jovens fizeram foi preenchido com vigor. A árvore que ficava ao lado do campo assobiou ao vento. Esses jovens todos praticavam técnicas de cultivo poderosas. Já há muito poucos deles que não chegaram ao rank prata. Eles são o futuro da Cidade da Glória. Um dia, quando se tornarem adultos, eles vão se tornar o poder que protege essa cidade. Não muito longe do campo estava um grupo de crianças de 3 a 4 anos de idade rindo e brincando. Perto do campo marcial, no topo de uma árvore, sentava-se um enorme pássaro criado inteiramente de metal. Quando olhava tudo isso, podia-se ver um sorriso de satisfeito, enquanto sua expressão da ave parecia quase humana. Depois de ficar por um breve momento, o pássaro decolou como um raio de luz no céu. Mansão do Senhor da cidade. Ezi-Yun estava tomando banho no quintal da mansão com um olhar de tristeza profunda escrito em seu rosto. Um mês já passou, mas Nili ainda não tinha recuperado a consciência. Durante este período de tempo, ela e Xiaoninger se revezaram cuidando dele. Agora era a vez de Xiaoninger, então Ezi-Yun voltou para casa para tomar banho. Ela calmamente sentou-se enquanto a água refletia seu belo rosto. O contorno da sua figura perfeita poderia também ser visto na água. 2 lágrimas caíram de seu rosto. Ela queria deixar que a pessoa soubesse o quanto ela ansiava por ele, no entanto, já era tarde demais para algumas palavras serem ditas. Seu coração estava cheio de dor enquanto rezava para os céus. Se Nili pudesse recuperar o seu consciente, ela estaria disposta a dar qualquer coisa, até mesmo sua vida. De repente, um som de batida veio do exterior, enquanto a voz de Xiao Shui soou. Ezi-Yun, Nili parece ter recuperado um pouco de sua consciência. Ninger está chamando você para ir rapidamente. Nili recuperou a consciência. Ezi-Yun estava atordoada por um breve momento, então ela imediatamente se levantou da água. Não havia tempo de sobra para cuidar de coisas pequenas. Gotículas de água escorriam de sua pele branco jade enquanto ela rapidamente se arrumou e saiu do quarto depois de colocar suas roupas. Depois de sair de seu quarto,
ela imediatamente entrou em outro quintal da mansão. Em outro estaleiro da mansão do senhor da cidade, Neeli estava deitado em uma cama com os olhos fechados. Ocasionalmente, um traço de uma expressão de dor seria vista em seu rosto. Desde que Ezion saiu, Xiaoninger tinha ficado de guarda permanente ao lado de Neeli. Ao longo de todo o mês, ela não tinha tomado uma pausa única nem obtido um bom descanso. Seu rosto estava abatido e seus olhos estavam vermelhos, traindo o fato de que ela havia chorado. Suas mãos branco jade estavam firmemente entrelaçadas em Neeli enquanto ela tentou enviar sua própria força da alma em seu corpo. Quando ela sentiu um leve movimento na mão de Neeli, ela imediatamente enviou Xiao Shui para buscar Ezion. No início, era como se a energia no corpo de Neeli tivesse sido sugada. Não importa o que elas tentassem, nada funcionou. Mas agora, ela podia sentir a força retornando lentamente para ele. Ela imediatamente limpou as lágrimas do seu rosto enquanto enviou mais força da alma em seu corpo.